Olá, semioticistas. Hoje, ainda tratando sobre a figuratividade, nós falaremos exatamente desses desafios veredictórios da figuratividade. Ou seja, ainda tentando relacionar a veredicção com a figuratividade. E nós tentaremos fazê-lo de uma forma mais prática. Como? Vou realizar a leitura de um texto do artista, do escritor Henri Michel, intitulado Intervenção, o texto, e nós analisaremos a questão da veredicção e da figuratividade, ou dos desafios veredictórios da figuratividade, a partir de elementos desse texto, correto? Então, o texto ele vai servir para análise de uma breve introdução nesse vídeo e para análise de vários outros elementos da semiótica relacionados à veredicção e à figuratividade que nós faremos nos próximos vídeos. Questões como a desiconização, da qual trataremos no vídeo seguinte, a questão da figuratividade, os valores sociais, da figuratividade e das valências perceptivas, a questão do tédio, que é um outro elemento presente no texto que nós vamos ler. Enfim, então o texto ele diz o seguinte: intervenção. Antigamente, eu tinha demasiado respeito pela natureza. Postava-me perante as coisas e paisagens e as deixava agir. Basta. Agora intervirei. Assim, eu estava em Honfleur e me entediava. Então, decididamente introduzi camelos lá. Isso não parece muito indicado. Pouco importa. Era essa minha ideia. Aliás, levei-a a efeito com a maior prudência. Eu os introduzi primeiramente nos dias de grande afluência, aos sábados na praça do mercado. O estorvo tornou-se indescritível, e os turistas diziam: "Ai, como fede, que sujeira essa gente daqui." O cheiro ganhou o porto e pôs-se a abafar o do camarão. Saía-se da multidão cheio de poeira e de pelos. Não se sabia por quê. E à noite eram de se ouvir as patadas dos camelos quando tentavam atravessar as eclusas, glom, glom, sobre o metal e as pranchas. A invasão dos camelos se fez com continuidade e segurança. Começava-se a ver os honfleurenses olharem de soslaio a cada instante, com aquele olhar desconfiado, tão peculiar aos cameleiros, quando inspecionavam sua caravana para ver se não falta nada e se pode continuar a viajar. Mas precisei deixar Honfleur no quarto dia. Eu havia lançado também um trem de passageiros. Ele partia a toda da Glam Place e decididamente arremetia contra o mar, sem se preocupar com o peso do material. Seguia em frente, salvo pela fé. Pena que eu precisasse ir embora, mas duvido muito que a calma renasça tão já naquela cidadezinha de pescadores de camarões e de mexilhões. Bom, esse é o texto a ser analisado. Então, algumas informações sobre a obra. Então, ao final da última obra publicada por Henri Michel, titulado Par de Traite, pode-se ler um texto intitulado o seguinte: De langue et d'écriture, pourquoi l'envie descend de tonnerre? Trata-se de uma espécie de teoria genética da linguagem, ou melhor,
de uma visão nostálgica de antilínguas, essas línguas inacabadas, feitas pela metade, abandonadas a meio caminho, em prol das línguas acabadas, categorizadas, línguas de direção, comandantes, línguas de aplicação e de estruturas, línguas de coleção que iam amplificar sem parar o crescente pé de meia que irá chamar-se memória. Se nós tivéssemos de qualificar numa palavra essas supostas antelínguas, nós poderíamos denominá-las pré-categoriais, nem bem desprendidas ainda desse contínuo de sentido não analisado que é a substância do conteúdo e movimentando-se juntamente com ele. Entendamos por isso línguas, que são apreensões passantes de sentido, pré-figurativas, câmaras de eco de intensidades perceptivas. Línguas são pedaços de língua, como diz Michel, feitos de gestos mais felizes ou menos, os do tempo em que se introduziam um por um, na incerteza, signos que talvez não fossem pegar. São constituídas de movimentos que interceptam o sentido lábil em que elas se moldam, sem se deter nele ou fixá-los. Signos pobres em conexões, traços no tronco da árvore, ao dilatar-se, a casca apagava sem que se percebesse. Em suma, não uma verdadeira língua, mas antes emoções em signos, que não seriam decifráveis senão pela angústia e pelo humor. Bom, consideramos que essa língua pré-figurativa se encontra precisamente figurativizada na obra Intervenção, no texto Intervenção, lido no início desse vídeo, e por meio do desdobramento, como em câmera lenta, dos materiais figurativos no ato perceptivo. Então, examinando-o mais de perto, poderemos assim depreender-lhe 3 elementos constitutivos que se manifestam ao longo do texto. Então vamos lá. Antes de mais nada, primeiro, um movimento de desiconização que se origina no espaço socialmente convencionado da figuratividade. Em seguida, a aplicação da crença-mãe, essa fé perceptiva que fundamenta a adesão figurativa. E, enfim, o desenvolvimento da intervenção, a partir das variações de intensidade do sensível que garantem o controle da partilha figurativa.